Tudo bem, gente? Miguel da Siga Turismo, mais uma segunda-feira aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre a profissão guia de turismo. Exige um desconhecimento sobre essa profissão e até algumas confusões que são feitas e eu vou procurar esclarecer aqui dentro do que eu sei da profissão que eu também faço parte. Bom, gente, primeiramente o que precisa ficar bem claro, tá? Guia de turismo é o profissional que trabalha, que recebe você nos atrativos, que leva nos passeios, o responsável pelos passeios. E o guia turístico é isso aqui, ó. Guia turístico é o impresso, tá? Inclusive tem até um comercial na TV onde coloca a profissão de um rapaz dando seu depoimento e aqui embaixo guia turístico. Ele é guia de turismo, guia turístico é esse aqui, tá? Bom, tendo isso claro, gente, o guia de turismo é um profissional que cumpre um curso de 800 horas. Aqui meu cronograma de quando eu fiz o curso. E ele aprende nessas 800 horas técnicas de comunicação, relações interpessoais no trabalho, princípios de ecologia e proteção ao meio ambiente, inglês aplicado ao trabalho, espanhol aplicado ao trabalho, a teoria técnica profissional, que é a cadeira mais importante, onde dentro dessa disciplina são realizadas viagens técnicas, e no meu caso, eu estudei no Colégio Rui Barbosa, é o considerado o melhor colégio, melhor curso de guia de turismo do Rio Grande do Sul, Colégio Rui Barbosa. E no nosso caso, nós visitamos dentro do curso, fizemos 5 visitas técnicas ao centro de Porto Alegre, ao centro histórico. Até visita nos cemitérios da capital a gente fez, porque existe o turismo cemiterial, existe muita obra de arte dentro dos cemitérios. Quem não vai não tem noção dos cemitérios, claro, os mais importantes da capital. Então foram 5 visitas técnicas ao Centro Histórico de Porto Alegre. Visitamos Curitiba, visitamos Montevidéu, visitamos a região das Missões, Santo Ângelo, São Miguel das Missões e visitamos também a nossa Serra Gaúcha, Caxias, Bento Gonçalves, Gramado e Canela, tá? Geografia aplicada ao turismo, história aplicada ao turismo, inclusive a disciplina que eu mais gostava, sempre gostei de história. Manifestações da cultura popular. Então são 800 horas de estudo. Esse é o profissional guia de turismo. Quando você chega no atrativo, numa cidade para realizar um city tour, por exemplo, aqui em Porto Alegre nós temos o city tour histórico, onde nós colocamos um guia local, um guia que seja um morador aqui da região, que é contratado para realizar aquele city tour. E esse guia vai trazer as informações mais importantes, informações históricas, informações, como você pode ver ali dentro dos seus conhecimentos de geografia, o que aconteceu na cidade, a sua arquitetura. E, por exemplo, entre outras informações, no nosso city tour histórico, a nossa guia, o nosso guia, fala que Porto Alegre ficou sitiada por muitos anos, quando foi atacada pelos farrapos, por exemplo, que as pessoas passavam fome, porque os farrapos não permitiam a entrada de alimentos naquele sítio que foi formado na cidade. Ou, por exemplo, ela vai passar a informação de que, quando os açorianos chegaram ao dito Porto de Viamão, naquela época, que nada mais era que uma das sesmarias do Jerônimo Ornelas, eles eram destinados aí para a região das Missões, e eles não foram para as Missões porque lá rolavam as guerras guaraníticas. Então esse povo ficou abandonado aqui no Porto de Viamão por 20 anos, até que aproximadamente 20 anos depois, o Marcelino de Figueiredo, que foi o cara que assumiu essa bronca para ele, e ele era o governador, e ele decidiu que aqui precisaria se criar um vilarejo, uma cidade, porque as pessoas estavam abandonadas aqui, né? Então elas inicialmente iriam para a região das Missões, mas existia naquela época o Tratado de Madrid, que dizia que os espanhóis que lá estavam, assim como os índios, deveriam sair de lá, e que os portugueses deixariam a colônia de Sacramento. Mas os índios não queriam sair de lá. Os índios que eram controlados e evangelizados pelos jesuítas, eles não queriam sair, então aconteceu a guerra e os açorianos que chegaram aqui não puderam ir para lá e ficaram aqui abandonados, não ganharam as terras, foram ganhar as terras só 20 anos depois, através pelas mãos e pelo trabalho do Marcelino de Figueiredo. Eu aposto que muita gente não sabia disso ou não lembrava, ouviu na escola ou talvez não tenha visto na escola.
Isso é entre centenas de informações que a nossa guia passa no City Tour, e a gente não tem dúvida pelo que a gente conversa com os visitantes que vêm de fora do estado, de fora da cidade, ou de dentro mesmo, né? Mas claro, com quem a gente conversa mais é o pessoal que vem de fora, que é esse pessoal que passa por um City Tour histórico, sai daqui sabendo mais do que muitas pessoas que moram aqui e que não estudam, que não têm, ou que não lembram da história da nossa cidade. Então é um conhecimento que o guia de turismo passa para as pessoas, e claro que o guia também aprende com as conversas que tem com seus visitantes. É uma troca muito boa, uma troca muito legal de informações e de vivências que a gente aconselha em todas as viagens, né? E a gente disponibiliza aqui em Porto Alegre. Bom, são só alguns exemplos do que acontece num City Tour histórico ou em qualquer outro City Tour que é guiado por um guia. Agora, como nem tudo são flores, a profissão de guia é uma profissão que depende de trabalhos freelance, na sua maioria, porque as agências não têm uma frequência de City Tours tão grande para ter esses guias contratados e para estarem trabalhando todos os dias. É assim que funciona essa categoria. E hoje os profissionais dessa categoria estão sem trabalho algum, né? Sem trabalho algum, procurando estudar, se manter informados, claro, cada vez mais se preparando para quando o mundo reabrir. Existe também uma coisa que é bem chata que acontece, que é o City Tour sem guia, né? E a gente está aqui para levantar essa bandeira, e eu costumo dizer que um City Tour sem guia é apenas um táxi mais caro, né? Isso acontece, infelizmente, no qual onde a pessoa adquire um City Tour e lá tem um motorista que leva essa pessoa para passear e abre a porta do carro para a pessoa fazer fotos nos monumentos. Mas esse motorista, com todo respeito à profissão, ele não estudou para isso. Ele não estudou essas 800 horas para ser um guia de turismo. Portanto, cadê a plaquinha? Eu vou fazer uma plaquinha para mim, assim, ó. City Tour sem guia é um táxi mais caro. Só. Tá bom, gente? Eu sei que hoje não é época de conflitos, porque as empresas estão apenas procurando se manter durante essa pandemia, tanto as empresas que contratam guia quanto as que não contratam, mas é importante lembrar isso, e desde agora, a gente quer um turismo melhor, então é agora que a gente tem que começar a fazê-lo. Bom, dito isso, gente, quando você for para uma viagem, ninguém está aqui julgando, não quer contratar o guia, não contrata, mas é importante saber a importância do trabalho do guia, em pelo menos um dos seus 5, 6 dias de viagem, em um dos dias pegar um guia. Sabe por que é tão importante o trabalho do guia? Talvez você não queira saber da história, talvez você só queira realmente tirar fotos e fique contente com as placas de informação que existem nos locais, com algumas informações sobre o que aconteceu ali. E tudo bem, ninguém quer recriminar ninguém por não contratar guias. Mas a gente tem um conceito muito importante que cada vez mais ganha força no mundo e que não é o futuro. Sustentabilidade não é o futuro. Sustentabilidade tem que ser o nosso presente. Simplesmente porque senão não vai haver futuro. E um dos conceitos de sustentabilidade, eu vou dar o conceito total aqui para vocês, o conceito geral da Organização Mundial de Turismo e também do Ministério do Turismo, tá? Turismo sustentável é aquele que busca minimizar impactos negativos ambientais e socioculturais, ao mesmo tempo que promove benefícios econômicos para comunidades locais e destinos. Portanto, quando você contrata um guia local, um guia naquela região, ele vai te mostrar aquela região, você vai aprender, você vai trocar ideias também, ele também vai aprender com você, e possivelmente esse guia vai indicar o artesanato local, a venda de produtos locais. Então, não basta ir no restaurante local e contribuir com a economia. Tem outras ações que você pode fazer enquanto turista que ajudam com aquela região. E contratar um guia local ajuda, porque ele vai te falar sobre aquela história, você é capaz de consumir alguma coisa de artesanato e acabar contribuindo mais ainda para aquela região e para as pessoas daquela região. Então é só uma das ações que a gente sugere, entre tantas outras que a gente vai estar falando mais seguido aqui a partir de agora. Uma delas é contratar o guia no local, tá? Então ontem foi o Dia Nacional do Guia de Turismo e é dessa forma que eu falo para vocês.
a importância do guia e a diferença entre o guia de turismo, o guia turístico, esse aqui que eu mostrei para vocês, e o agente de viagem. O agente de viagem é quem vende a viagem, tá? Quem vende viagem para Nordeste, Rio de Janeiro, quem vende a sua viagem é o agente de viagem. Portanto, para ficar claro, eu uso exemplos, tá, gente? Eu sou guia de turismo, formado, 800 horas, tenho diploma, tenho a carteirinha também, que não chegou ainda, mas eu já solicitei a carteirinha do Cadastur, que é a mesma entidade que a gente precisa se cadastrar para ter uma agência de viagens, Siga Turismo. Então nós temos 2 cadastros lá, o meu de guia e o da Siga Turismo, no Cadastur, junto ao Ministério do Turismo. Então, além do guia de turismo, do agente de viagens, que sou eu aqui quando falo de viagens para fora, existe o turismólogo, que é o profissional que tem o diploma de turismo, que estudou, fez a faculdade de turismo, que no nosso caso lá na agência é o Samuel, que é turismólogo. Eu, trabalhando com turismo por 5 anos, também me torno turismólogo, segundo a lei, mas eu não tenho diploma de turismólogo. E o Samuel também, além de agente de viagens, também é guia de turismo, também estudou no Colégio Rui Barbosa antes de mim. A gente também tem os guias que a gente chama para trabalhar, mas se vocês forem observar, é um aparato grande de conhecimento de turismo que está à disposição de vocês, e a gente está sempre procurando conversar e se atualizar sobre as novidades aí desse mundo, principalmente agora, né, que vai mudar tanto o nosso turismo, e a gente está aqui procurando justamente trabalhar isso e se atualizar, tá? Tendo disponível todo esse conhecimento, se a pessoa ainda preferir não contar com agente de viagem na sua viagem, não conversar com um turismólogo, preferir fazer por conta, a gente respeita, ou preferir não contratar o guia no turismo, a gente sempre respeita a opinião de todos, mas é importante saber a importância desse profissional. E a nossa homenagem, a nossa forma de homenagear esse profissional, guia de turismo, é que no próximo post eu vou botar aqui as imagens dos nossos guias, das pessoas que já trabalharam com a gente nesse 1 ano e meio que nós temos de Siga Turismo. E também eu vou colocar aqui os meus colegas. Eu vou procurar marcar os meus colegas que estudaram comigo, que não conseguiram ainda trabalhar com guiamento, ou que ainda estão trabalham também com guiamento, com guia de turismo, para que as agências que hoje não contratam guia, que fazem o City Tour sem guia, não tenham nem a desculpa de dizer não conheço guias de turismo, acabo fazendo só com o motorista. Claro que a gente não sabe que não é esse o objetivo, mas a gente podendo divulgar, e eu sei que tem muitas agências aqui, a gente troca ideia, tem muitas agências que nos seguem também, agências de Porto Alegre. Então ali naquele post estão os nossos guias que a gente chama com mais frequência, os que a gente ainda não chamou, estão ali porque eles, quando o mundo se reabrir, você, agência que está nos acompanhando agora, está assistindo esse vídeo, vai poder, olha, ali tem profissionais, tá? Podem chamar esses caras que eles também cumpriram 800 horas de todas essas disciplinas aqui que eu cumpri, e esse pessoal vai poder atender vocês no City Tour, vai poder atender, eles têm conhecimento de Porto Alegre, da região da Serra, e podem levar também para excursões, tá bom, gente? Então essa é a nossa homenagem ao guia de turismo, esse profissional que é tão bacana, uma profissão tão legal e que ainda é pouco auxiliada. Ela precisa de um auxílio melhor e a gente faz o que pode, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vou de siga, hashtag.